Boa noite, bem-vindos a mais uma viagem tranquila aqui no História para Dormir, onde caminhamos pelas ruas do passado, explorando os recantos da memória humana, as cidades que existiram e os acontecimentos que moldaram vidas, tudo de forma suave, meditativa, como se estivéssemos caminhando devagar por um jardim antigo, sentindo o vento e ouvindo histórias sussurradas entre as folhas. Antes de começarmos, eu gostaria de perguntar: onde você está me ouvindo agora? Que sons acompanham tua noite? Imagine que estamos juntos, caminhando por uma cidade antiga, sentindo o calor do sol e o cheiro do mar que ainda chegava às casas, aos mercados e aos templos. Antes de mergulharmos nas ruas de Pompeia, é importante lembrar que tudo o que vamos explorar é baseado em achados arqueológicos, pesquisas históricas e interpretações científicas. Nossa intenção é imaginar, contemplar e sentir, não dar ordens ou instruções sobre o passado. Aqui, somos meros observadores de um mundo que já se foi, viajantes atentos à dança entre vida e tragédia. Agora, feche os olhos por um momento e tente visualizar uma cidade vibrante, às margens do Golfo de Nápoles, com ruas pavimentadas de pedra que ecoam passos apressados ou risadas despreocupadas. Casas de tijolos e pedras decoradas com afrescos coloridos que contam histórias de deuses, festas e amores. Os mercados estão cheios de gente, vendedores oferecendo frutas frescas, peixe recém-pescado, pães quentes, e o aroma de ervas e temperos que se mistura ao cheiro do mar e da cidade. Crianças correm pelas ruas, brincando de esconde-esconde, enquanto mulheres carregam ânforas de água das fontes públicas, conversando sobre o dia, sobre vizinhos, sobre a vida que segue, sem pressa de pensar no que está por vir. A vida em Pompeia, por mais simples ou luxuosa que fosse para cada cidadão, era marcada por pequenos rituais, hábitos cotidianos que nos parecem tão familiares. Acordar cedo, preparar refeições, ir ao mercado, visitar amigos, rezar nos pequenos altares domésticos, assistir a apresentações teatrais, frequentar banhos públicos, conversar sobre política, sobre negócios, sobre amores e desprezos. Cada gesto carregava uma cadência própria, uma sinfonia de momentos que, quando somados, formavam a melodia da cidade, a música silenciosa de vidas que jamais imaginaram que o tempo lhe seria tão breve. Podemos imaginar um comerciante abrindo sua loja, limpando o balcão, colocando as mercadorias à mostra. Cada peça, cada detalhe, é pensado para atrair clientes. O brilho de um vaso de cerâmica, a frescura de frutas vermelhas, o perfume de óleos e essências que se espalha pelo ar. As conversas acontecem de forma leve, mas com atenção. Negociações, elogios, desconfianças sutis, pequenas disputas que parecem irrelevantes, mas que compõem a textura social de Pompeia. Cada cidadão conhece seu vizinho, sabe quem é amigo, quem é rival, quem traz notícias de fora, quem guarda segredos. A cidade pulsa em pequenas interações, em repetições, em rotinas que criam estabilidade e segurança. E então, há o Vesúvio, majestoso e aparentemente tranquilo no horizonte. Sua presença é constante, silenciosa, quase imperceptível em sua ameaça. Durante séculos, ele dormiu, oferecendo sombra e fertilidade, enchendo o solo de cinza e minerais que tornavam os campos ricos e as vinhas exuberantes. Para os habitantes de Pompeia, ele é parte da paisagem, um gigante adormecido que enriquece e protege, sem que ninguém suspeite da fúria que guarda em seu ventre. É fácil imaginar crianças brincando às suas margens, mulheres lavando roupas nas fontes enquanto olham para suas encostas, comerciantes transportando mercadorias pelos caminhos que levam ao sopé do vulcão, todos confiantes na continuidade de seus dias, na previsibilidade de suas rotinas. A cidade é organizada, cheia de praças, templos, residências com jardins internos, pátios cobertos, mosaicos que refletem a luz do sol e contam histórias de deuses, heróis e lendas. As ruas são estreitas, mas planejadas, conectando mercados, templos e casas, como se cada pedra tivesse sido colocada para guiar o fluxo da vida. Pessoas passeiam, conversam, riem, brigam, amam. Os animais circulam entre eles: cães, aves, gatos que caçam roedores, carregadores que conduzem burros e carroças com produtos de outras cidades. Tudo parece constante, previsível, uma dança que se repete todos os dias. E então, quase sem aviso, há sinais sutis que passam despercebidos: tremores, pequenas erupções de fumaça no topo do vulcão, cheiros estranhos, sons distantes, como se o mundo estivesse sussurrando uma advertência silenciosa. Alguns notam, outros ignoram, porque a vida continua e porque a rotina é uma âncora, um consolo que nos faz crer na permanência. É curioso, não é?
Como tantas vezes olhamos para o horizonte e vemos beleza, riqueza, segurança, mesmo quando a ameaça já se anuncia, imperceptível, silenciosa, inevitável. Pompeia é assim, uma cidade cheia de vida, cheia de cor, de cheiro, de calor humano, de histórias entrelaçadas, de segredos e gestos cotidianos que, juntos, formam uma tapeçaria delicada e vibrante. Mas, como sabemos pela história, tudo isso seria interrompido de maneira abrupta e definitiva. Cada casa, cada praça, cada corpo encontrado séculos depois é testemunho de uma vida que seguia sua cadência natural até o instante em que o vulcão decidiu mostrar sua força, lembrando que, por mais que tentemos, não controlamos tudo que nos cerca. Nesta primeira etapa de nossa viagem a Pompeia, apenas começamos a sentir a cidade, a caminhar por suas ruas e imaginar sua rotina, seus pequenos segredos e a vida que florescia ali, sem pressa de acabar. Ainda há muito a descobrir: as casas, os templos, os banhos, os corpos congelados pelo tempo, os segredos que o Vesúvio levou consigo, os gestos humanos que ficaram suspensos no instante final, como se a cidade inteira tivesse sido fotografada em um momento eterno. E assim, enquanto a noite avança, deixamos que nossas mentes percorram esses caminhos, sentindo o cotidiano de Pompeia, absorvendo sua essência, percebendo a proximidade do perigo, mas também a beleza do instante. Cada detalhe que imaginamos, o toque de uma mão em uma parede de tijolos, o aroma de pão fresco, o riso de uma criança correndo pela rua, nos aproxima mais de uma cidade que viveu, amou, trabalhou e sonhou, até que a história decidiu interromper sua cadência de forma repentina e inevitável. Continuemos nossa caminhada silenciosa por Pompeia, imaginando cada gesto, cada aroma e cada detalhe que compunha a vida cotidiana dessa cidade que, séculos depois, ainda consegue nos tocar tão profundamente. Imagine que agora nos aproximamos do Fórum, o coração da cidade, onde o movimento é constante, onde decisões são tomadas, onde a vida política, social e econômica se entrelaça. É uma praça ampla, cercada por colunas e edifícios públicos, onde comerciantes exibem suas mercadorias, onde cidadãos conversam sobre negócios, política ou fofocas, onde sacerdotes realizam rituais e orações aos deuses, buscando proteção e prosperidade. Cada pedra do chão parece contar uma história. Algumas estão gastas pelo tempo e pelo passo incessante de pés apressados, outras parecem novas, lembrando-nos da contínua manutenção que os habitantes dedicavam à cidade. Podemos ouvir, em nossa imaginação, o tilintar das moedas trocadas, o barulho de carruagens passando pelas ruas estreitas, o farfalhar das roupas enquanto pessoas se cumprimentam ou discutem. O dia é quente, o sol ilumina os detalhes mais sutis, os mosaicos nas entradas das casas, que mostram cenas de mitos, batalhas, festivais, as inscrições nas paredes que anunciam avisos ou fazem declarações de amor, os aromas que escapam das tabernas e das padarias. No meio dessa rotina, podemos imaginar famílias inteiras se preparando para o almoço, cada membro desempenhando seu papel. Homens voltando de seus ofícios ou do comércio, mulheres mexendo panelas sobre brasas, crianças brincando com pequenos brinquedos feitos de madeira ou barro, enquanto cães descansam à sombra. Cada gesto é natural, repetitivo, mas cheio de significado, porque são essas pequenas repetições que constroem a sensação de segurança e continuidade. Enquanto caminhamos pelo Fórum, é impossível não perceber também o sutil poder do Vesúvio no horizonte. Para muitos, ele é apenas uma montanha majestosa, um ponto de referência para a orientação da cidade. Mas para alguns, aqueles que prestam atenção às pequenas mudanças, uma fumaça inesperada, uma pedra caída em um deslizamento quase imperceptível, um leve tremor que passa despercebido, ele pode ser um presságio silencioso. Ainda assim, a vida prossegue com sua cadência familiar, porque a cidade confiava na rotina, nos hábitos, no ciclo que parecia eterno. Agora, vamos imaginar os mercados próximos ao Fórum. Os comerciantes organizam seus produtos com esmero: frutas maduras, peixes frescos, vegetais, utensílios de barro, tecidos coloridos, joias e adornos. Cada cliente que passa é analisado, cada negociação envolve gestos, olhares, palavras suaves e persuasivas. É um balé de interações humanas, cada uma importante, cada uma parte do tecido social que mantém Pompeia viva. É fascinante perceber como pequenas ações, a escolha de uma fruta, o pagamento de uma dívida, a compra de um objeto, podem parecer triviais, mas constroem a história de uma cidade inteira. Nos templos próximos, sacerdotes e devotos realizam rituais, oferecendo sacrifícios, acendendo incenso, murmurando preces para Apolo, Júpiter, Vênus e outros deuses. Eles acreditam que seus gestos mantêm a cidade protegida,
que a harmonia divina depende de sua atenção e devoção. Podemos imaginar a fumaça subindo lentamente, misturando-se com o calor do dia, carregando os aromas de ervas e óleos preciosos. Crianças olham fascinadas para os rituais, aprendendo a tradição, sentindo a importância da religião na vida cotidiana. Enquanto continuamos nossa caminhada, vamos imaginar os banhos públicos, locais onde a higiene se mistura com a socialização, com o entretenimento e com a troca de notícias. Homens e mulheres, em horários diferentes, entram em salas aquecidas, mergulham em águas mornas, conversam sobre acontecimentos recentes, sobre a colheita, sobre negócios, sobre intrigas familiares. Cada gesto é observado com atenção. Uma palavra, um olhar, um gesto podem mudar percepções, afetar decisões futuras, criar alianças ou desavenças. Esses lugares, aparentemente simples, são microcosmos da cidade, refletindo toda sua complexidade social e humana. No entanto, mesmo nesse ambiente de vida plena e intensa, há pequenas fissuras que indicam que nem tudo é previsível. Um leve tremor de terra aqui, uma fumaça diferente ali, mudanças nos sons da montanha que todos olham de longe. Alguns moradores, mais atentos, podem notar que o vulcão não está totalmente adormecido. Mas a rotina é um bálsamo poderoso. Ela conforta, acalma, faz com que sinais sutis sejam ignorados, porque a vida cotidiana oferece segurança, distração e sentido. Podemos também imaginar os momentos íntimos dentro das casas. Famílias reunidas em torno do pão e do vinho, crianças ouvindo histórias de heróis e deuses, pais ensinando ofícios ou lições de moral. Jardins internos onde flores e árvores oferecem sombra e aroma, pátios onde pequenos animais brincam, janelas que refletem a luz do sol e contam com detalhes de afrescos e esculturas. Cada casa é um microcosmo, cada rotina doméstica é um ato de preservação da vida, cada gesto é carregado de significado, mesmo que os habitantes não percebam que, em breve, tudo isso seria interrompido. A cidade, assim, é um organismo vivo. Cada rua, cada praça, cada mercado, cada lar, cada templo e banho público, cada gesto humano, do mais simples ao mais complexo, compõe uma rede intrincada de vida e movimento. E o mais fascinante é que essa rede, que parece sólida e contínua, depende de elementos invisíveis e imprevisíveis: a força da natureza, o comportamento humano, o acaso. O Vesúvio, majestoso e silencioso, é o elemento que mantém a tensão latente, que lembra que, por mais que conheçamos rotinas, hábitos e padrões, o mundo nunca é totalmente previsível. Enquanto caminhamos, percebemos que Pompeia, com toda sua beleza, riqueza e complexidade, é também frágil. Cada gesto humano, cada decisão cotidiana, contribui para a sensação de normalidade, mas a fragilidade está sempre presente. É como um vidro fino, a beleza e a funcionalidade são evidentes, mas uma pressão inesperada pode transformá-lo em fragmentos. E assim, ao final deste trecho de nossa jornada, começamos a perceber a tensão invisível entre vida e destruição, entre rotina e catástrofe. Pompeia nos ensina sobre a beleza do cotidiano, sobre a importância dos pequenos gestos, sobre a delicadeza da vida e a inevitabilidade da natureza. Ainda há muito a explorar: os sinais que foram ignorados, as escolhas humanas que poderiam ter mudado destinos, os momentos finais que congelaram a cidade no tempo, criando imagens e memórias que sobreviveram por séculos, permitindo que hoje possamos caminhar mentalmente por suas ruas e sentir a intensidade de sua vida interrompida. Se desejar, posso continuar, levando nossa caminhada ainda mais profundamente, explorando os dias que antecederam a erupção, os sinais que os habitantes perceberam ou ignoraram, e os momentos finais que transformaram Pompeia em um testemunho silencioso da força da natureza e da fragilidade humana. Continuemos então, mergulhando ainda mais fundo na vida de Pompeia, imaginando agora o cotidiano nos dias que antecederam o grande desastre, dias que, aos olhos dos habitantes, pareciam normais, mas que carregavam sinais sutis de que a natureza, silenciosa e poderosa, já começava a se preparar para a catástrofe. Visualize novamente o fórum, agora em uma manhã clara, com a luz do sol tocando suavemente as colunas e os mosaicos, revelando cores e texturas que muitas vezes passam despercebidas. Comerciantes montam suas barracas, organizam frutas, vegetais, peixes, carnes e utensílios, cada gesto carregando precisão e cuidado. É um ritual diário, repetido tantas vezes que quase se torna invisível, mas é justamente essa repetição que mantém a cidade funcionando. Homens discutem negócios, mulheres conversam sobre trocas de produtos e acontecimentos familiares, crianças correm pelas ruas estreitas, rindo, brincando,
aprendendo a viver dentro de um mundo que lhes parece seguro e previsível. No entanto, há pequenas mudanças sutis no ar, quase imperceptíveis, mas que poderiam despertar atenção em alguém mais observador. Um tremor leve, um som estranho vindo da montanha, pequenas rachaduras nas paredes externas das casas. Para muitos, são apenas detalhes, facilmente ignorados, porque a rotina oferece conforto e a mente humana tende a priorizar o conhecido, o seguro, o familiar. Ainda assim, alguns moradores mais atentos podem sentir uma tensão sutil, um desconforto inexplicável que escapa à compreensão lógica, mas que, em retrospectiva, se tornaria um presságio da tragédia. Pense nos templos e altares da cidade, onde sacerdotes realizam rituais e oferecem preces. Os deuses são invocados com cuidado, com devoção, na esperança de manter a harmonia e a proteção sobre Pompeia. É curioso imaginar que, enquanto a cidade se entrega à segurança da rotina e à fé, o vulcão, imponente e silencioso, observa tudo do horizonte, indiferente à importância que os humanos atribuem às suas próprias vidas. O fogo e a lava, guardiões e destruidores, estão lá, escondidos sob a terra, aguardando o momento certo para se manifestar. Nos mercados, o dia é cheio de cores, aromas e sons. Frutas brilhantes são cuidadosamente dispostas, peixes frescos brilham sob a luz do sol, cerâmicas são empilhadas com precisão, tecidos coloridos balançam suavemente com a brisa. Cada negociação, cada gesto, cada olhar, é uma dança social que mantém a cidade viva. Observamos mães ensinando filhos sobre como escolher os produtos, trabalhadores trocando notícias, rumores se espalhando com a mesma velocidade que o vento pelas ruas. É uma rede complexa, um sistema vivo de interações humanas, que parece imune à passagem do tempo, mas que, na realidade, é delicado e vulnerável. Agora, imagine a vida dentro das casas. Pátios internos iluminados pelo sol, pequenos jardins cuidadosamente cultivados, crianças correndo entre colunas e fontes, aprendendo desde cedo a importância do espaço, da disciplina e da beleza. Nas cozinhas, o aroma do pão assando mistura-se com perfume de ervas e especiarias, enquanto panelas fervem sobre brasas, e cada gesto, aparentemente trivial, é uma pequena história de sobrevivência e continuidade. O cotidiano em Pompeia é uma tapeçaria de momentos simples, mas preciosos, que juntos constroem a sensação de normalidade. Os banhos públicos, ponto de encontro social, são outra expressão dessa vida comunitária. Homens e mulheres, em horários distintos, mergulham em águas mornas, conversam sobre a colheita, sobre negócios, sobre família e sobre política. Cada palavra, cada gesto, cada detalhe observado é registrado pelo inconsciente, criando memórias, expectativas e alianças. Até mesmo nos momentos de lazer, a cidade mantém sua complexidade, refletindo em microcosmo toda a intensidade da vida humana. À medida que o dia avança, podemos imaginar os sinais mais sutis da aproximação do desastre. Um cheiro incomum no ar, uma fumaça tênue surgindo ao longe, uma rocha que desaba de maneira inesperada, mas que muitos atribuem apenas à casualidade. É fascinante perceber como a mente humana tende a interpretar sinais de acordo com a rotina e o conforto, muitas vezes ignorando presságios sutis, porque o cotidiano oferece segurança e estabilidade. Enquanto caminhamos mentalmente pelas ruas de Pompeia, é impossível não imaginar o contraste entre a tranquilidade da vida cotidiana e a força latente da natureza. Cada cidadão, ocupado com suas tarefas diárias, cada criança brincando sem preocupação, cada comerciante negociando com atenção, cada sacerdote oferecendo preces, todos estão conectados por um fio invisível de vida que poderia, a qualquer momento, ser interrompido. O Vesúvio, majestoso e silencioso, permanece ali, imóvel e vigilante, lembrando que a segurança é uma ilusão, que a vida é delicada e que a fragilidade está sempre presente, mesmo quando não a percebemos. E assim, a cidade continua, dia após dia, com sua rotina quase intocada, mesmo diante de sinais imperceptíveis. Pompeia é uma lição de resiliência e vulnerabilidade, de beleza e efemeridade, de cotidiano e tragédia. Cada detalhe que observamos agora, cada gesto humano, cada interação, cada aroma e cada cor, prepara-nos para entender a magnitude do que está por vir, para sentir a intensidade da vida antes do momento que congelará tudo no tempo. Se quiser, posso continuar, levando-nos ainda mais perto do momento crítico, detalhando como os habitantes reagiram aos primeiros sinais mais evidentes, como a rotina começou a se romper, e como a cidade inteira caminhou lentamente para o instante que mudaria para sempre sua história, criando imagens e memórias que resistiriam ao tempo por séculos.
À medida que o sol se eleva no céu, aquecendo as pedras das ruas, podemos imaginar os cidadãos de Pompeia realizando suas tarefas habituais, sem perceber que a natureza começava a enviar sinais que eram impossíveis de ignorar. Comerciantes arrumam suas mercadorias com mais cuidado, talvez sem saber que aquele gesto cotidiano seria uma das últimas rotinas que preservariam. Frutas brilhantes, recém-colhidas, são empilhadas com precisão. Peixes frescos reluzem sob a luz do dia, espalhando um aroma que se mistura com o perfume das especiarias e do pão recém-assado. Cada movimento é repetitivo, quase hipnótico, mas guarda a beleza do cotidiano humano, a poesia de gestos simples que sustentam uma cidade inteira. Enquanto isso, nas casas, as famílias realizam suas atividades diárias com diligência. Mulheres preparam alimentos, cuidam dos filhos e observam cada detalhe do lar. Crianças correm pelos pátios, aprendendo sem perceber, através de brincadeiras, os ritmos e os limites do espaço urbano. Homens trabalham com ferramentas, consertam utensílios e discutem negócios e trocas. Cada ação parece trivial, mas é um fio que mantém o tecido da cidade unido. A repetição desses gestos cria a sensação de continuidade, a ilusão de que a vida é eterna, estável, que o tempo é seu aliado, mas, paradoxalmente, o tempo aqui é um espectador silencioso, preparando-se para interromper tudo de maneira abrupta. O Vesúvio, majestoso e aparentemente distante, permanece imóvel no horizonte. À primeira vista, não há nada que indique o perigo iminente. Mas se pudéssemos sentir sua presença de forma mais sutil, perceberíamos uma vibração quase imperceptível na terra, uma leve mudança no ar, uma sensação de peso na atmosfera que escapa ao olhar desatento. Alguns moradores mais observadores podem notar pequenas fissuras nos prédios, uma fumaça tênue saindo do vulcão ou um cheiro peculiar no vento. Esses sinais, tão discretos quanto uma brisa suave, poderiam ser ignorados facilmente, mas, em retrospectiva, seriam lembrados como presságios que antecederam a destruição. O Fórum, coração pulsante de Pompeia, continua cheio de vida. Comerciantes negociam mercadorias, cidadãos discutem políticas locais, e crianças correm pelas colunas e escadarias, rindo. Cada detalhe da vida urbana parece impecavelmente normal, e ainda assim, há uma tensão subjacente, invisível, como se a cidade respirasse com dificuldade, sem que ninguém percebesse. Cada pedra, cada coluna, cada mosaico guarda a história de centenas de vidas que se entrelaçam, histórias que, num instante futuro, seriam congeladas para sempre. Os templos e altares, onde sacerdotes realizam rituais com devoção, são centros de fé e proteção. Homens e mulheres oferecem preces aos deuses, esperando que suas vidas continuem como sempre foram, que a ordem do cosmos permaneça estável. É interessante imaginar que, mesmo diante de sinais sutis, a fé mantém as pessoas em suas rotinas, protegendo-as da ansiedade e do medo, fornecendo uma sensação de segurança que, embora ilusória, é necessária para a vida cotidiana. Nas ruas, sons comuns se misturam, o tilintar de moedas, o barulho de rodas de carroças sobre pedras, o murmúrio de conversas, o riso das crianças. Cada som constrói uma sinfonia da vida, repetitiva, confortável, quase hipnótica, que contrasta com a catástrofe que se aproxima silenciosa. A vida continua, intensa e plena, como se pudesse ignorar a força adormecida do vulcão que se ergue acima da cidade. As pequenas lojas, quase escondidas entre as casas, mostram outro lado do cotidiano. Oleiros moldam cerâmicas, tecelões preparam tecidos, padeiros ajustam a temperatura do forno, e vendedores ambulantes anunciam suas mercadorias. Cada detalhe do comércio é uma coreografia minuciosa, que mantém a economia e a vida social funcionando. É fascinante perceber como cada ato, por mais simples que pareça, carrega consigo o peso da sobrevivência e a continuidade de uma cultura inteira. À medida que o dia avança, podemos imaginar que algumas pessoas começam a sentir um desconforto mais profundo, uma intuição inquietante, um pressentimento que escapa à explicação lógica. Talvez seja o vento carregando um cheiro estranho, ou o som distante de pedras se desprendendo da montanha, ou apenas a sensação de que algo está diferente. Mas, mesmo assim, a rotina se mantém, porque a vida cotidiana é mais poderosa do que a dúvida, mais convincente do que o medo, mais urgente do que qualquer presságio que a natureza possa oferecer. E assim, Pompeia continua, entre o cotidiano e o prenúncio da tragédia, vivendo seus últimos dias de forma intensa, plena e complexa. Cada gesto, cada cheiro, cada som, cada conversa, é uma lembrança da fragilidade da vida humana diante da força da natureza. Cada momento parece eterno,
mas, na realidade, é efêmero, prestes a ser interrompido por um instante que congelará a cidade no tempo, criando memórias e imagens que sobreviveriam por milênios, silenciosas, mas poderosas, para contar a história de uma vida interrompida e de uma catástrofe anunciada. Enquanto seguimos mais profundamente pela vida cotidiana de Pompeia, começamos a notar sutilezas que só se revelam quando prestamos atenção aos detalhes do dia a dia, aquele tecido delicado que sustenta a rotina e que, silenciosamente, seria rasgado pelo Vesúvio. O sol da manhã ainda aquece as pedras das ruas, refletindo nos mosaicos que adornam as casas, cada cor e cada desenho carregando a história de famílias que ali viveram, de artesãos que dedicaram horas e paciência para criar beleza, de mãos que moldaram o mundo em miniatura. Cada casa, cada pátio, cada pequeno jardim é um universo em si, contendo histórias de alegrias, de dores, de amores discretos, de segredos guardados, de momentos de silêncio e contemplação. É impressionante como a rotina, tão repleta de pequenos detalhes, cria uma sensação de eternidade, mesmo quando o destino se aproxima silencioso e inevitável. As ruas mais movimentadas mostram uma cena viva e pulsante, crianças correndo, brincando de esconde-esconde entre pilares e fontes, suas risadas ecoando nas paredes de pedra, misturando-se com o burburinho dos mercados, com o tilintar de moedas, com o cheiro de pão assando e de ervas secas. Mulheres carregam cestos de frutas, legumes e pães, equilibrando com maestria os objetos sobre a cabeça ou nos braços, enquanto trocam cumprimentos e palavras rápidas, quase sempre acompanhadas de sorrisos que parecem perpetuar a sensação de normalidade. Homens transportam mercadorias, discutem preços, oferecem pequenas cortesias ou desafiam outros em negociações que são mais um jogo de astúcia do que uma simples troca. Cada gesto, cada olhar, cada palavra constrói a vida da cidade como se fosse um delicado mosaico, tão frágil quanto resistente, tão cotidiano quanto extraordinário. Nos templos, a vida religiosa se mantém firme. Sacerdotes realizam rituais diários, oferecendo preces aos deuses, acendendo incensos e circulando pelas colunas, suas vozes ressoando suavemente, criando uma música de devoção que ecoa pelos pátios e corredores. Para os habitantes, esses rituais são mais do que tradição, são um fio de proteção contra a incerteza da vida, uma tentativa de manter o controle sobre o imprevisível. No entanto, mesmo enquanto eles oferecem preces, o Vesúvio já começa a murmurar discretamente, como um gigante adormecido despertando, suas primeiras ações quase imperceptíveis, mas carregadas de uma força que não se pode deter. As lojas e oficinas mostram a complexidade da vida econômica da cidade. Oleiros moldam cerâmicas com atenção meticulosa, cada peça exigindo tempo, habilidade e cuidado. Tecelões entrelaçam fios coloridos, criando tecidos que combinam utilidade e beleza. Padeiros ajustam a temperatura dos fornos e observam a massa crescer lentamente, quase como se o pão pudesse absorver a energia do dia. Cada pequeno detalhe do comércio, cada ato de criação ou negociação, é um testemunho da engenhosidade humana, da capacidade de transformar a matéria e o tempo em algo que sustenta a vida, mesmo sem perceber que, a poucos quilômetros de distância, a montanha escondia uma força pronta para interromper tudo de forma abrupta. O clima, aparentemente calmo, guarda sinais sutis de que algo está prestes a mudar. Pequenas nuvens de cinzas podem começar a se formar, quase invisíveis, movendo-se com o vento, carregando partículas que ainda não têm força suficiente para causar dano, mas que anunciam a presença de uma força maior. O chão treme levemente em alguns pontos, como um aviso silencioso da terra, uma vibração quase imperceptível que atravessa as fundações das casas, lembrando que nada, por mais sólido que pareça, é realmente permanente. Ainda assim, a vida continua, como se cada habitante estivesse imerso em um pequeno mundo de tarefas e preocupações, incapaz de perceber o panorama mais amplo, incapaz de imaginar que a natureza, silenciosa e invisível, estava prestes a intervir. Dentro das casas, as famílias continuam com suas rotinas, realizando tarefas que parecem eternas e contínuas. Mulheres cozinham, costuram, limpam e cuidam dos filhos, transmitindo conhecimento e afeto. Homens trabalham em pequenos projetos, conversam, planejam futuras colheitas ou negócios. Crianças aprendem a viver, a explorar, a conhecer o espaço urbano, sem suspeitar que a cidade que consideram segura está prestes a se transformar em pedra e cinzas. Cada momento, cada gesto, cada rotina cotidiana constrói uma sensação de eternidade que é, paradoxalmente, frágil. É como um vidro fino, transparente e delicado, refletindo a luz do dia e armazenando o calor do sol, prestes a se quebrar com a mínima pressão. Enquanto isso, as ruas menos movimentadas revelam outro lado da cidade. Pequenos bairros residenciais, pátios internos cheios de plantas,
fontes e animais domésticos, pequenas varandas com roupas secando ao sol, gatos e cães circulando calmamente. É nesse ambiente de aparente tranquilidade que a cidade se mantém viva, respirando, existindo, sem pressa, sem saber que o Vesúvio já se prepara para entrar em cena, invisível e silencioso, aguardando o momento de mostrar sua força. E assim, a tensão da cidade está presente de maneira quase imperceptível. Pequenos sinais, pequenos detalhes, algumas intuições desconexas de moradores atentos, não alteram a rotina. O cotidiano é mais forte do que o presságio. Cada pessoa está envolvida em seu próprio universo, em seu próprio fluxo de gestos e pensamentos, criando uma rede complexa que é a essência de Pompeia. E é exatamente essa complexidade, essa vida intensa e entrelaçada, que torna a destruição iminente tão impactante, tão completa, tão capaz de congelar o tempo para sempre. Com o passar das horas, pequenos sinais tornam-se mais evidentes. O céu, antes claro e azul, começa a tingir-se de tons acinzentados, uma névoa fina de cinzas que dança com o vento, descendo das alturas como se o próprio ar estivesse se transformando em algo pesado e sólido. Os pássaros, que voavam despreocupados entre árvores e colunas, começam a se mover de forma errática, emitindo chamados estranhos, enquanto buscam abrigo. É curioso como a natureza, em sua sensibilidade, percebe antes do homem as mudanças iminentes. Ela sente, alerta e reage, mesmo quando os humanos ainda estão imersos em suas rotinas, ignorando o presságio que se acumula lentamente sobre suas cabeças. As crianças continuam brincando, agora um pouco mais cautelosas, observando o céu com curiosidade e certo receio. O tilintar de moedas nas ruas, o aroma do pão fresco, o murmúrio dos vendedores e artesãos, todos esses sons que antes preenchiam a cidade de energia e movimento, começam a ser mesclados com um silêncio mais pesado, quase como se a própria atmosfera de Pompeia começasse a se comprimir, como uma esponja absorvendo a pressão que se aproxima. Cada gesto, cada caminhada, cada olhar carrega agora um peso sutil, ainda que os habitantes não compreendam plenamente a gravidade do que se anuncia. Dentro das casas, mães continuam cuidando de filhos, ajustando pequenas tarefas domésticas, verificando que tudo está em ordem, sem imaginar que a própria ordem do mundo está prestes a ser desfeita. Os cozinheiros, atentos ao pão no forno, sentem uma estranha vibração, quase imperceptível, que percorre o chão, os utensílios e os próprios corpos, mas atribuem isso a alguma irregularidade cotidiana. Os artesãos, moldando argila ou entrelaçando fios, percebem a poeira fina que chega em pequenas nuvens, mas continuam concentrados, como se a arte fosse capaz de protegê-los de qualquer força externa. As ruas principais mostram um movimento ainda intenso, mas com nuances de inquietação. Os comerciantes percebem que alguns clientes evitam certas áreas, caminhando com cautela, como se pressentissem algo. Há murmúrios sobre fumaça distante, sobre o cheiro estranho que agora se mistura com o aroma usual das tavernas e padarias. Poucos compreendem, mas o Vesúvio começa a se anunciar em seus primeiros gestos perceptíveis, lembrando silenciosamente que toda grandiosidade humana, toda cidade, toda rotina, tudo aquilo que parece sólido, eterno, inabalável, pode ser transformado em memória em questão de horas. Enquanto isso, nos templos, os sacerdotes realizam suas cerimônias com devoção, acendendo incensos e murmurando preces aos deuses. O cheiro do fogo queimando se mistura à poeira que flutua no ar, criando uma atmosfera carregada de sensações, quase palpável. Eles percebem algo diferente, uma energia sutil que não se encaixa nas regras habituais dos deuses ou dos ventos, mas atribuem essa sensação a presságios espirituais comuns, sem imaginar que a própria terra está em mutação, se preparando para a destruição iminente. Nos bairros residenciais, a vida continua de maneira surpreendentemente normal. Gatos e cães ainda circulam, crianças ainda correm, mulheres ainda lavam roupas e conversam sobre assuntos triviais, homens ainda conversam sobre negócios e planos futuros. Essa continuidade do cotidiano é paradoxal. Enquanto a catástrofe se aproxima, a cidade parece se agarrar à sua própria rotina, como se resistisse à ideia de que tudo o que conhecem, tudo o que amam e vivem, poderia desaparecer em poucas horas. É uma dança entre normalidade e desordem, entre a vida e o prenúncio do desastre, um contraste que revela a força da vida cotidiana, mesmo diante de presságios cósmicos. No horizonte, pequenos tremores se tornam mais perceptíveis. O chão, que antes parecia firme e seguro, vibra levemente, um aviso que não pode mais ser ignorado. Algumas pessoas olham em volta, trocam olhares preocupados, mas muitos continuam a viver como antes, confiantes em sua rotina, em seus costumes, na cidade que conhecem tão bem.
E é exatamente essa confiança, essa sensação de segurança, que torna a tragédia ainda mais impactante, porque nos mostra como a vida pode ser delicada, como tudo que consideramos sólido pode se tornar efêmero diante das forças da natureza. O Vesúvio, agora perceptível, começa a exibir sinais de sua força latente. Pequenas colunas de fumaça e cinza surgem no horizonte, subindo lentamente, criando uma silhueta ameaçadora contra o céu. O vento carrega fragmentos leves, partículas que provocam tosse e irritação, lembrando a todos que o mundo que conhecem está mudando de forma invisível, mas inexorável. Poucos têm consciência plena do que isso significa, mas cada detalhe, cada movimento, cada sensação aumenta a tensão da cidade, mesmo que de maneira sutil e quase imperceptível. À medida que o dia se aproxima do seu fim, há uma mudança quase imperceptível na luz que banha Pompeia. O sol, antes brilhante e cálido, passa a filtrar-se através de um véu de cinza fina que desce lentamente do céu, tornando tudo mais difuso, mais etéreo, quase como se a cidade estivesse sendo envolta por uma tela de seda cinzentada, delicada e inquietante ao mesmo tempo. Essa luz diferente transforma a percepção dos espaços familiares. As ruas conhecidas parecem mais longas, as casas mais silenciosas, os detalhes das fachadas, das colunas e dos mosaicos ganham uma aura de estranheza, como se o tempo estivesse começando a se dobrar sobre si mesmo, diminuindo a distância entre passado e presente, entre vida e memória. As pessoas, ainda absorvidas em suas atividades diárias, começam a notar os sinais, mas muitos hesitam em reagir. Alguns observam o céu com curiosidade, outros com preocupação, mas a maioria tenta manter a rotina como se pudesse retardar o inevitável. A padaria que exalava aromas de pão fresco agora carrega um odor misto de farinha, fumaça distante e uma leve amargura que não pertence àquela atmosfera. Os vendedores de frutas e legumes ajustam as barracas, organizam os produtos, mas sentem uma inquietação que não podem nomear, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração, aguardando algo que ainda não compreendem. As crianças, que costumavam correr livremente entre as praças e fontes, agora caminham com passos mais cuidadosos, olhando para cima, intrigadas com o céu que se transforma lentamente. Elas perguntam às mães sobre a cor diferente do sol, sobre a poeira que cai levemente sobre suas cabeças, sobre o cheiro estranho que parece se misturar a tudo. As mães respondem com palavras de consolo, de normalidade, tentando manter a rotina e a calma, mas por trás dos gestos familiares há uma sombra de incerteza, um pressentimento que atravessa o ar como uma brisa fria em um dia de verão. Os animais também percebem a mudança. Os gatos, que antes se espreguiçavam preguiçosamente ao sol, agora se escondem nas sombras, observando com olhos atentos cada movimento suspeito. Os cães latem menos, alguns se aproximam de seus donos, buscando proteção. Até mesmo os pássaros começam a formar bandos maiores, mudando de direção e emitindo chamados incomuns, como se estivessem tentando avisar os humanos de algo que eles ainda não conseguem compreender. É um balé silencioso e caótico, onde cada criatura reage à mudança do ambiente, às alterações que não são visíveis a olho nu, mas que são sentidas profundamente em cada fibra de vida. Dentro das casas, o cotidiano continua, mas com nuances que agora carregam uma tensão silenciosa. Os cozinheiros ainda preparam refeições, mas seus gestos são mais rápidos, quase automáticos, como se estivessem conscientes de que o tempo para a normalidade está diminuindo. As crianças brincam, mas com pausas frequentes para observar o céu, para escutar o vento, para sentir o chão sob os pés. Os artesãos continuam a trabalhar, moldando argila, cortando tecidos, mas cada movimento é marcado por uma leve pressa, um desejo de concluir algo que possa permanecer após a cidade ter mudado para sempre. O Vesúvio, agora mais imponente, projeta uma sombra distante sobre Pompeia. Pequenas nuvens de cinza e vapor começam a se acumular, subindo lentamente, formando torres irregulares que lembram esculturas em constante transformação. A fumaça não é apenas um fenômeno físico, é um aviso, um lembrete silencioso de que o equilíbrio da cidade, de suas vidas e de seu ambiente, está prestes a ser quebrado. É curioso observar como, mesmo diante de sinais claros, a mente humana luta para manter a normalidade, para acreditar que tudo permanecerá como antes, mesmo quando a natureza demonstra o contrário com uma clareza inexorável. As ruas principais mostram um contraste cada vez mais evidente entre aqueles que percebem a gravidade da situação e os que continuam imersos na rotina. Comerciantes começam a recolher mercadorias, ajustam portas e janelas, mas muitos ainda hesitam, esperando que a mudança seja apenas uma anomalia passageira. Passantes trocam olhares preocupados, mas continuam caminhando,
como se o movimento constante pudesse afastar a sensação crescente de ameaça. Essa hesitação, essa tentativa de manter a normalidade, é uma característica humana notável. Mesmo quando confrontados com sinais de destruição, buscamos estabilidade, segurança, alguma forma de continuidade que nos proteja da realidade inevitável. Enquanto isso, o aroma peculiar da cinza começa a misturar-se com os cheiros familiares da cidade. É um odor terroso, seco, quase metálico, que se infiltra em casas, lojas e templos, modificando a percepção sensorial dos habitantes. Alguns tossiram, outros esfregaram os olhos, mas a vida, ainda assim, continua em sua rotina fragmentada. Cada gesto, cada som, cada aroma contribui para uma sensação crescente de antecipação silenciosa, uma consciência coletiva, mesmo que subconsciente, de que algo grandioso e irrevogável está prestes a acontecer. As pessoas agora começam a perceber a gravidade do que se aproxima, embora ainda haja quem negue ou tente racionalizar o fenômeno. Nos mercados, alguns vendedores param por instantes, olhando para cima, tentando medir a altura e a densidade das nuvens que se formam sobre o Vesúvio. Outros continuam a organizar frutas e pães, mas seus movimentos carregam uma urgência silenciosa, como se cada gesto pudesse comprar alguns minutos extras de normalidade. Há um murmúrio coletivo, baixo e constante, que percorre as ruas, feito de sussurros, perguntas incompletas e especulações sobre o que poderia acontecer. A cidade inteira parece prender a respiração, como se estivesse consciente de que um evento extraordinário se aproxima, embora ninguém consiga dizer exatamente quando ou como. As crianças, sempre sensíveis às mudanças sutis do ambiente, caminham junto aos pais, mas agora seguram firmemente suas mãos, deixando escapar olhares curiosos e preocupados para o céu cinzento. Algumas param para tocar o chão coberto de poeira fina, sentindo a textura estranha sob os pés, tentando compreender, mesmo de forma intuitiva, que algo no mundo ao redor mudou de maneira irreversível. Os animais da cidade, igualmente atentos, ajustam seus comportamentos. Os cães se recolhem perto das casas, os gatos se escondem em lugares altos, observando cada movimento, cada sombra, cada som que possa indicar a aproximação de um perigo invisível. Dentro das casas, a atmosfera se torna pesada. O calor do dia mistura-se à poeira vulcânica, criando uma sensação de abafamento que parece penetrar até os ossos. Cozinheiras e donas de casa ajustam janelas e portas, tentando manter a poeira fora de suas cozinhas e salões, mas uma quantidade inevitável consegue se infiltrar, depositando-se sobre mesas, utensílios e até sobre os alimentos preparados. Cada gesto do cotidiano, cada rotina familiar, carrega agora uma camada de ansiedade sutil, um lembrete silencioso de que a normalidade está prestes a ser interrompida de maneira definitiva. O Vesúvio, do alto de sua majestade silenciosa, continua a acumular força. Pequenas pedras e fragmentos de rocha começam a se desprender do cume, caindo à distância, às vezes provocando sons secos que ecoam pelas ruas e pelas praças. Cada impacto é sentido, mesmo que suavemente, como um aviso, uma comunicação silenciosa da montanha com seus habitantes. Há um crescendo invisível, quase musical, que atravessa a cidade. O sussurro do vento, o crocitar dos passos na poeira, o tilintar de utensílios nas casas, o chamado distante dos pássaros, tudo compondo uma sinfonia de antecipação que ninguém pode ignorar. Enquanto isso, o comércio e o trabalho cotidiano começam a se desorganizar. Lojistas e artesãos percebem que a rotina não pode mais ser mantida da mesma forma. Mercadorias são rapidamente empilhadas e cobertas, ferramentas guardadas, animais domésticos recolhidos para proteção. Mas, apesar de todos os esforços, há uma consciência crescente de que nada poderá deter a força que se aproxima. O ar está impregnado de uma tensão quase palpável, uma energia que atravessa paredes, portas, ruas e praças, unindo todos os habitantes em um estado de atenção silenciosa, uma vigília coletiva ante o inevitável. À medida que o dia avança, a erupção se torna mais evidente, ainda que de forma gradual, como uma orquestra que inicia sua peça com notas suaves, construindo lentamente tensão e expectativa. A nuvem de cinza sobe cada vez mais alto, transformando o céu azul em uma cortina cinza acinzentada que parece engolir a luz do sol. Os habitantes de Pompeia percebem a mudança na luminosidade, a qual se torna difusa, quase espectral, tingindo as paredes das casas, as praças e as ruas com uma cor pálida, irreconhecível, como se a própria cidade estivesse sendo transformada em uma pintura monocromática que aos poucos substitui as cores vivas do cotidiano. É uma mudança silenciosa, mas intensa, que altera a percepção de tudo: o chão, os objetos, os rostos das pessoas, os sons,
até mesmo o cheiro do ar se modifica, carregado de partículas finas que flutuam suspensas e que chegam a irritar a garganta e os olhos. No fórum, os cidadãos que se reúnem para discutir negócios e política percebem a gravidade do que se aproxima, e mesmo os mais céticos não podem ignorar os sinais visíveis. Alguns interrompem suas conversas, erguendo os olhos para o Vesúvio, tentando avaliar a altura e a densidade da nuvem que se forma, discutindo, especulando, comparando com lembranças de erupções menores ou relatos de viajantes que já viram sinais semelhantes. As vozes se misturam ao murmúrio coletivo das ruas, criando uma trilha sonora feita de preocupação e curiosidade, de medo e fascínio. É uma mistura de sensações, como se a cidade inteira estivesse tentando compreender, mesmo que de forma intuitiva, a linguagem silenciosa da montanha. Nos bairros residenciais, a vida cotidiana se ajusta à presença crescente da ameaça. Mulheres recolhem panelas e mantimentos, tentando organizar suas casas para o que quer que venha a seguir. Crianças, antes brincando nas ruas, agora seguem seus pais, com os passos lentos e hesitantes, observando o céu com olhos que refletem tanto medo quanto admiração pelo espetáculo natural. Homens carregam ferramentas e animais, preparam-se para transportar mercadorias ou simplesmente buscar segurança, movendo-se com uma urgência contida, quase ritual, como se cada gesto pudesse preservar a normalidade em meio ao caos que se aproxima. O Vesúvio, agora claramente ativo, emite pequenas explosões de fumaça e cinza que sobem em columnaridades irregulares, espalhando-se com o vento e cobrindo o solo com uma camada fina, porém constante, de pó vulcânico. Cada partícula que cai parece carregar consigo a energia da montanha, tocando a pele, caindo sobre roupas, cabelos, rostos, como se a própria atmosfera estivesse participando da transformação da cidade. Há um silêncio quase reverente que acompanha cada impacto, interrompido apenas pelos sons cotidianos, passos apressados, portas se fechando, o tilintar de moedas, o murmúrio distante de uma conversa interrompida e o ocasional miado ou latido de animais inquietos. No interior das casas, os habitantes sentem uma mudança física e psicológica. O ar denso de cinza provoca tosse, irrita a pele e os olhos, e mesmo aqueles que tentam manter a rotina se veem absorvidos por uma sensação de vulnerabilidade crescente. Há um sentimento coletivo de impotência, como se a cidade estivesse sendo observada por uma força invisível que dita cada movimento, cada escolha, cada pensamento. Pequenos atos cotidianos, acender lamparinas, ajustar janelas, recolher mantimentos, se tornam gestos de resistência silenciosa, pequenas tentativas de manter um senso de controle diante do inevitável. Enquanto isso, nas ruas estreitas e tortuosas de Pompeia, o pó vulcânico começa a se acumular, formando uma camada irregular que altera a textura do chão, tornando cada passo um desafio e criando um som crocante que acompanha o caminhar apressado dos habitantes. Cada pessoa sente o peso do ambiente, a densidade do ar carregado de partículas, a mudança da luz, e tudo isso contribui para uma percepção ampliada do perigo, uma consciência coletiva que se espalha lentamente, como uma onda silenciosa que envolve cada esquina, cada casa, cada praça, até que toda a cidade parece vibrar com a antecipação do momento decisivo. Se desejar, posso continuar descrevendo o momento exato em que a erupção se intensifica, detalhando a chuva de cinza, pedra-pomes e lava que atinge Pompeia, enquanto exploro as reações humanas, os esforços de sobrevivência e a transformação da cidade em um cenário de tragédia silenciosa e poética, mantendo o ritmo meditativo e extensamente descritivo. À medida que a erupção se intensifica, a cidade de Pompeia começa a sentir o impacto completo da força incontrolável do Vesúvio. O céu, antes apenas tingido por uma cortina cinzenta, agora se torna um manto pesado de fumaça e partículas, como se a própria atmosfera tivesse sido transformada em um líquido denso, carregado e opaco. Cada raio de luz que consegue atravessar essa barreira revela sombras distorcidas, figuras familiares transformadas em silhuetas irreconhecíveis, tornando a cidade em uma espécie de teatro surreal, onde cada gesto e cada passo parecem suspensos em um tempo e espaço diferentes. É como se a própria realidade estivesse sendo filtrada por uma lente poética, onde a normalidade se dissolve lentamente. No coração da cidade, nos mercados e lojas, a atividade cotidiana é interrompida de forma abrupta. Comerciantes abandonam bancas de frutas, cerâmicas, tecidos e especiarias, deixando para trás mercadorias que ainda cheiram a vida normal, a rotina que poucos dias antes era tomada como certa. O tilintar de moedas, os pedidos repetidos, o vai e vem dos compradores e vendedores, tudo se dissolve em um murmúrio distante, coberto pelo som crescente do impacto da erupção. Pedras pequenas, cinzas finas e pequenas partículas começam a tocar o solo com um ritmo irregular,
como uma chuva de pétalas negras, mas carregadas de um peso e densidade que lembram a inevitabilidade do destino. As ruas, antes cheias de risos, passos apressados e conversas cotidianas, tornam-se cenários de tensão silenciosa. Pessoas correm carregando crianças, animais domésticos, objetos preciosos, como se cada gesto pudesse atrasar, ainda que apenas por instantes, o desenrolar do desastre. Alguns se ajudam mutuamente, segurando braços, oferecendo mãos, guiando olhos assustados por becos que agora parecem labirintos sufocados pelo pó. Outros, em pânico, perdem a noção de direção, desviando-se de obstáculos invisíveis na penumbra difusa da cinza que já cobre o chão e as paredes, transformando cada esquina em um espaço carregado de incerteza. Nos templos e casas mais ricas, estátuas, mosaicos e afrescos observam silenciosamente a transformação do cotidiano em catástrofe. O aroma do incenso ainda persiste em alguns cômodos, mas é misturado ao cheiro pesado de pedra queimada e pó vulcânico, criando uma sensação sensorial nova, estranha e perturbadora. É como se os objetos do dia a dia, testemunhas silenciosas da vida de milhares de pessoas, se tornassem parte de um testemunho coletivo, uma narrativa visual e tátil que será preservada, de alguma forma, nos registros futuros, mesmo que as vozes humanas se percam nesse instante. O Vesúvio, agora em plena força, lança pedras maiores e fragmentos de lava pelo ar, transformando o céu em um quadro dramático de nuvens incandescentes que se deslocam com velocidade e violência. Cada fragmento que cai parece carregar consigo uma história, um destino, um caminho já traçado e impossível de alterar. As pessoas tentam abrigar-se, se escondendo em casas, portais e corredores estreitos, mas a gravidade da situação torna cada espaço temporário e frágil. O silêncio das paredes que antes protegiam torna-se absoluto, interrompido apenas pelo impacto metálico das pedras, pelo ruído da cinza acumulando-se e pelo som indistinto de passos apressados, gritos contidos e sussurros de medo. Enquanto isso, as famílias tentam permanecer juntas, mas a confusão e a densidade da cinza criam separações inevitáveis. Pais seguram crianças, irmãos se chamam por nomes que mal conseguem ouvir, amigos procuram-se em meio à massa de corpos e gestos. Cada momento parece prolongar-se, carregado de detalhes mínimos. O toque áspero da cinza nos dedos, a visão distorcida de figuras conhecidas transformadas em sombras, o cheiro da fumaça misturado ao suor e ao medo, a sensação de que o mundo inteiro se comprimiu em uma única nuvem densa que engloba não apenas a cidade, mas os pensamentos, memórias e sentidos de cada indivíduo presente. O ritmo do desastre é contínuo, mas não uniforme. Há momentos em que a intensidade diminui ligeiramente, oferecendo uma ilusão de pausa, um suspiro coletivo que faz com que as pessoas acreditem que poderiam escapar, que poderiam encontrar refúgio, que a normalidade ainda pode ser retomada. Mas logo, uma nova explosão, mais forte e mais próxima, reforça a realidade inescapável. O Vesúvio não negocia, não espera, e a cidade está completamente sob seu domínio. O chão treme, o ar vibra, as janelas estalam, e a cidade inteira parece participar de um processo de transformação física e emocional, onde cada ser humano é simultaneamente protagonista e espectador de uma catástrofe inevitável. Se quiser, posso continuar descrevendo a sequência em que a chuva de pedras e cinza atinge diretamente casas e praças, explorando detalhadamente o comportamento humano, os esforços de sobrevivência, a construção do drama coletivo e a atmosfera poética e meditativa que envolve a tragédia, mantendo o ritmo extenso, detalhista e contemplativo do texto. O Vesúvio, agora completamente acordado em sua fúria ancestral, envia uma chuva contínua de pedras incandescentes, cinza densa e fumaça sufocante, transformando o ar em um líquido espesso pelo qual cada respiração se torna um esforço consciente, quase ritualístico. Cada sopro que atravessa essa atmosfera pesada carrega consigo a lembrança de um passado calmo, o aroma de pães assando nas padarias, o som de risadas de crianças correndo pelos becos, o tilintar de moedas nas lojas e o murmúrio das conversas entre vizinhos. Mas tudo isso, agora, se mistura ao estrondo irregular da destruição, a um ritmo que é ao mesmo tempo natural e sobrenatural, como se a própria cidade tivesse se tornado um organismo vivo, consciente de sua própria transitoriedade. Nas ruas principais, o cenário é de caos meticulosamente estruturado. Pessoas avançam em pequenos grupos, cada uma lidando com o medo à sua maneira. Algumas ajoelham-se para proteger crianças ou idosos, outras correm carregando pequenos tesouros que simbolizam memórias queridas, enquanto outras simplesmente param, hipnotizadas pela magnitude do fenômeno, absorvendo cada fragmento de cinza, cada pedaço de lava que se aproxima, como se tentassem internalizar a força da natureza antes que ela os engolisse. Cada gesto é pequeno,
mas carregado de significado, e mesmo em meio à confusão, há uma poesia silenciosa na forma como os seres humanos tentam manter sua humanidade frente ao impossível. As casas, que momentos antes eram refúgios de segurança e intimidade, tornam-se cápsulas de vulnerabilidade. O teto, suportando o peso crescente da chuva de pedras e cinza, geme e estala, emitindo sons que lembram uma respiração prolongada e sofrida. As paredes, enegrecidas pelo calor e pela fuligem, parecem observar silenciosamente os esforços desesperados de seus habitantes, testemunhas imóveis de um drama que se desenrola com lentidão e precisão cirúrgica. Em algumas residências, famílias inteiras se unem em oração ou em murmúrios reconfortantes, enquanto em outras, o medo leva à confusão, à separação e à perda. A cidade, nesse instante, é um grande mosaico de experiências humanas simultâneas, cada uma refletindo a mesma luta essencial: permanecer vivo, mesmo que por instantes, em meio à destruição inevitável. A cinza, cada vez mais espessa, começa a transformar a percepção do espaço. Ruas e praças perdem definições claras. O chão, antes firme, agora se cobre de uma camada maleável de pó quente que adere à pele, aos cabelos, aos objetos. As sombras se alongam de maneira estranha, fundindo pessoas, animais e construções em formas distorcidas, quase fantasmagóricas. E nesse cenário, até o som parece mudar. Os passos das pessoas se amortecem, os gritos ecoam de maneira irregular, o tilintar de objetos cai em silêncio abafado, tudo filtrado pela densidade do material vulcânico que envolve cada detalhe da cidade. É como se o próprio tempo tivesse desacelerado, tornando cada instante infinitamente prolongado, dando a cada gesto, cada olhar e cada respiração um peso quase metafísico. Nos templos e espaços sagrados, os sacerdotes tentam manter alguma ordem, tentando acalmar os fiéis e organizar fugas, enquanto a fumaça invade os interiores, apagando lentamente as imagens de deuses e deuses menores, estatuetas e altares, como se o Vesúvio estivesse reescrevendo a história espiritual da cidade. Cada símbolo que desaparece sob a cinza carrega consigo séculos de fé, tradições e esperanças depositadas em pequenos objetos de pedra ou metal. Mas, ao mesmo tempo, há uma estranha beleza nessa transformação, a percepção de que tudo o que conhecemos, tudo o que nos é familiar, está se tornando parte de algo maior, algo que transcende a própria experiência humana, uma lembrança impressa na memória da Terra, registrada para sempre sob uma camada de cinza, como uma cápsula do tempo involuntária. E então, aos pequenos gestos que se tornam extraordinários no meio do desastre. Um vizinho oferece água a outro, mesmo sabendo que o calor da cinza e o esforço para caminhar são desgastantes. Uma criança estende a mão para ajudar um animal preso. Um casal mantém-se unido, encontrando consolo em sua presença mútua, mesmo que o mundo desmorone ao redor. Cada ato simples é uma declaração silenciosa de humanidade, um lembrete de que, mesmo na hora mais sombria, o espírito humano ainda pode se manifestar em sua forma mais pura. As ruas se tornam rios de cinza e fragmentos de rocha, e aqueles que avançam por elas devem tomar decisões rápidas, quase instintivas. Para onde ir? Que caminho oferece mais chance de sobrevivência? Cada escolha, embora pequena, carrega um peso gigantesco, e a história de cada pessoa nesse momento é definida por instantes de percepção, coragem, medo e intuição. E ainda assim, enquanto tudo parece escapar ao controle humano, há uma ordem invisível, quase matemática, na forma como a erupção se propaga, na cadência das pedras caindo, na distribuição da cinza e na forma como o calor se dissipa e atinge diferentes pontos da cidade. O caos da erupção é total e absoluto, mas de uma maneira que desafia a percepção comum de desordem. O Vesúvio, agora plenamente desperto, vomita sua fúria em ondas que parecem simultaneamente lentas e rápidas, como se o tempo tivesse se dilatado apenas para aqueles que tentam compreender o desastre. O ar é quase sólido, carregado de cinza ardente e fragmentos de rocha que caem como chuva pesada e incandescente, cada pedra parecendo conter dentro de si a memória de milhões de anos da montanha adormecida. Cada respiração é uma batalha. O cheiro de enxofre, queimado e terra molhada mistura-se, tornando impossível distinguir o cotidiano da catástrofe, transformando o simples ato de inspirar em um ritual consciente, quase sagrado. As ruas, que até pouco tempo eram linhas de comércio, conversas e crianças correndo, tornaram-se rios de pânico, onde figuras humanas se movem como sombras trêmulas, obscurecidas pela poeira e pelo calor sufocante. Alguns correm carregando filhos ou pertences, outros empurram carroças improvisadas, enquanto muitos simplesmente ficam paralisados, observando a chuva de cinza que cobre tudo e todos, tentando, sem sucesso, compreender o ritmo imprevisível da destruição. O chão treme em intervalos quase imperceptíveis,
um aviso silencioso de que a cidade inteira é uma extensão do próprio Vesúvio, e que sua energia não conhece limites humanos. Os edifícios desmoronam como castelos de areia submetidos a uma onda invisível e implacável. Telhados cedem sob o peso crescente da rocha e da cinza. Paredes, antes firmes e sólidas, estalam e racham, derramando o interior de casas e lojas para a rua, misturando móveis, utensílios e corpos em uma coreografia de destruição que parece simultaneamente cruel e elegante, como se a natureza estivesse esculpindo um novo cenário sem se importar com quem passa por ele. Cada estalo, cada desmoronamento, ressoa pelas ruas como uma sinfonia de ruídos metálicos e secos, reforçando a sensação de que a cidade inteira se tornou viva, consciente e indiferente ao destino individual de seus habitantes. O calor é implacável. A cinza, que inicialmente parecia suave e uniforme, agora chega em nuvens densas e quentes, escorregando pelas roupas, queimando a pele exposta e penetrando nos olhos, transformando-os em poços lacrimejantes e cegos. O céu, que antes era azul e aberto, agora é um manto escuro, tingido de laranja e vermelho, refletindo a lava incandescente que se move por vales e ruas como rios de mercúrio, prontos para engolir tudo em seu caminho. As sombras das figuras humanas dançam de maneira distorcida, alongadas e deformadas pela luz trêmula das chamas e da lava, transformando cada gesto em uma silhueta fantasmagórica, quase surreal. Em meio a tudo isso, o som humano se torna raro e fragmentado. Os gritos, os choros e os pedidos de ajuda são abafados pela densidade do ar e pelo estrondo constante da erupção, misturando-se ao ruído das pedras caindo, telhados desabando e o rugido distante da lava que corre pelas encostas. Cada som, mesmo pequeno, ganha significado, tornando-se uma lembrança viva da presença humana, que insiste em existir, mesmo em meio à destruição. A cidade, nesse instante, é um organismo pulsante, onde o natural e o humano se encontram em um ponto de tensão máxima, e a sobrevivência parece depender tanto da sorte quanto da coragem, da intuição e de pequenas decisões quase invisíveis, como escolher um beco em vez de uma rua, correr à direita em vez da esquerda, erguer uma mão para proteger alguém ou abaixar-se para proteger a si mesmo. O ápice da erupção é uma cena de quietude paradoxal e terror absoluto. A cidade de Pompeia, em seu último instante, não grita mais. Ela respira em um silêncio pesado, coberta por um manto de cinza e poeira que se infiltra em cada pedra, cada fresta, cada lembrança que ainda resiste. As ruas, antes tão vivas com o comércio, as conversas e os passos apressados, agora estão congeladas, como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo, mantendo cada gesto humano eternamente suspenso. Homens, mulheres, crianças, animais, todos preservados em posturas que falam de medo, de pressa, de instinto e de amor, mãos estendidas, corpos curvados, olhares fixos em algo que jamais poderiam compreender. A lava e a pedra vulcânica avançam com uma calma cruel, encobrindo tudo, silenciosa em sua destruição, mas plena em sua forma, como se a própria natureza tivesse decidido registrar a humanidade em sua essência final, transformando o efêmero em eterno. Cada edifício colapsa lentamente, cada mosaico é engolido, cada parede se dissolve, deixando apenas o contorno de sombras, marcas daquilo que uma vez foi vida, história, cultura e cotidiano. É uma dança silenciosa entre a criação e a destruição, onde a cidade, ainda que morta, mantém a memória de seus habitantes em cada contorno petrificado, em cada espaço preenchido pela cinza que tudo iguala. O Vesúvio, impassível, continua seu trabalho de molde e apagamento, indiferente ao destino humano. O céu, pesado e escuro, cobre o mundo em um crepúsculo sem fim, tingido de cores que lembram fogo e sangue, refletindo na cinza que cobre a cidade. A poeira se assenta lentamente, cobrindo a história, escondendo-a à espera de séculos futuros em que mãos humanas novamente escavarão o passado, curiosas por entender quem éramos, como vivíamos, como éramos frágeis diante da força que não podemos controlar. Pompeia, nesse instante final, deixa de ser uma cidade para se tornar uma lição silenciosa, uma cápsula do tempo, uma lembrança do quão delicado é o equilíbrio entre vida e desastre, entre rotina e catástrofe, entre a segurança ilusória e a realidade incontrolável da natureza. Cada detalhe da vida cotidiana, uma tigela caída, um pão ainda quente, uma criança abraçada ao seu brinquedo, é preservado, como se o mundo tivesse decidido que, mesmo na destruição, os fragmentos da humanidade merecem ser lembrados. E assim, sob o manto pesado da cinza e do silêncio, Pompeia se torna eterna. Não como um lugar de sofrimento, mas como um registro poético e meditativo da fragilidade e da beleza da vida. Cada pedra, cada sombra fossilizada, cada vestígio humano, é um convite a contemplar a impermanência,
a força da natureza e o valor efêmero de nossos momentos. Enquanto Vesúvio descansa em sua imensidão, a cidade e seus habitantes permanecem suspensos no tempo, um testemunho silencioso de que, mesmo diante da destruição mais completa, a memória da vida persiste, para aqueles que um dia a redescobrirão. A história de Pompeia é, acima de tudo, um lembrete de que a vida é frágil, intensa e preciosa. Cada dia, cada gesto simples, cada sorriso ou toque, carrega consigo o peso da existência, e a consciência de que, um instante, tudo pode mudar. E ao fechar nossos olhos nesta noite, podemos imaginar que, assim como Pompeia, cada momento que vivemos é ao mesmo tempo efêmero e eterno, um fragmento daquilo que nos conecta à vastidão do tempo e da natureza, onde cada suspiro humano é, por um breve instante, imortal.